Muito obrigado, professora Mónica. Permitam-me, antes de mais, juntar-me à professora Mónica e agradecer a presença do embaixador Francisco Seixas da Costa e agradecer e sublinhar a colaboração entre o IEP e o Clube de Lisboa. O Clube de Lisboa, que eu tenho o gosto de já há alguns anos fazer parte da direção, portanto, eu estou duplamente em casa entre a Católica e o Clube de Lisboa. Como disse a professora Mónica, nós temos hoje a oportunidade de discutir com o embaixador Francisco Seixas da Costa uma pergunta que se tem vindo a colocar cada vez mais, que é como é que o mundo se governa, como é que nós gerimos o mundo. Até há poucos meses, ou quase um ano, nós tínhamos uma ideia de como é que o mundo se governava, melhor ou pior. Havia estruturas, havia organizações, havia regras. Tudo isso parece estar um pouco posto em causa desde janeiro de 2025. E, portanto, para onde é que caminhamos e para onde é que estamos a ir? Nós temos a sorte de ter connosco o embaixador Seixas da Costa. Eu não vou ler o extensíssimo currículo do senhor embaixador, mas gostava só de dizer duas coisas. Antes da sua longa e muito respeitável carreira diplomática, o embaixador Seixas da Costa estava já envolvido na oposição democrática até ao 25 de Abril, e depois da sua longa e respeitável carreira diplomática, faz agora aquilo que nós, na semana passada, discutimos como sendo uma das características das pessoas com a nossa formação. É a possibilidade de ter várias experiências profissionais, várias carreiras profissionais. Hoje em dia, o embaixador Seixas da Costa aconselha grandes empresas portuguesas nos seus processos de internacionalização e nas suas atividades externas. Entre uma coisa e outra, o embaixador Seixas da Costa entrou na carreira logo a seguir ao 25 de Abril, em 75, e esteve nas embaixadas de Oslo, Luanda e Londres, e depois foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus. E apanhou, enquanto secretário de Estado dos Assuntos Europeus, grandes mudanças na União Europeia. E foi negociador-chefe da posição portuguesa nas negociações do Tratado de Amsterdão, do Tratado de Nice, do Acordo de Schengen e na finalização ou na consolidação do mercado interno da União Europeia. Portanto, tudo aquilo que a União Europeia é hoje passou-lhe pelas mãos, de uma forma ou de outra, esteve lá. Quando saiu do governo, regressou à carreira diplomática e foi representante permanente nas Nações Unidas. Integrou a convite do secretário-geral Kofi Annan o Fund for International Partnership das Nações Unidas, esteve colocado na OSCE e foi embaixador no Brasil e na França. E hoje em dia, e foi também diretor executivo, peço desculpa, do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, aqui em Lisboa. Hoje em dia, como disse, divide os seus dias entre intervenção cívica, presidir ao Clube de Lisboa e acompanhar e aconselhar as nossas empresas nos seus processos de internacionalização e nas suas decisões estratégicas sobre o futuro. Sr. Embaixador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado ao Fernando na sua qualidade de diretor executivo do Clube de Lisboa, de termos montado este encontro. E passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Um gosto de estar aqui. Sra. Professora, muito obrigado pelo acolhimento. Há bocado, quando o Bernardo estava a dizer que eu entrei para o Ministério em 1975, é preciso lembrar, foi há 50 anos que eu entrei para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, já uma coisa quase pré-histórica. Como, aliás, também é um bocadinho pré-histórico muito daquilo que ele referiu relativamente à União Europeia. A União Europeia, do tempo em que eu trabalhei na União Europeia, eu fiz parte do primeiro grupo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a quando da nossa adesão, em janeiro de 1986, a União Europeia era uma coisa completamente diferente daquilo que é hoje. E portanto... É uma coisa completamente diferente daquilo que é hoje e
digamos, eu hoje até tenho alguma dificuldade em falar sobre as dinâmicas internas da União Europeia, tendo em conta aquilo que, entretanto, aconteceu. E, portanto, são experiências diferentes, mas ao longo desta carreira, que foi uma carreira longa no Ministério dos Negócios Estrangeiros, 4 décadas, enfim, acumulei um conjunto de leituras relativamente às várias dinâmicas globais, mas também, de certa maneira, fui comodista relativamente ao modo como olhava essa realidade, porque nós, numa certa altura, considerávamos que as coisas estavam adquiridas. Isto é, que as dinâmicas globais estavam mais ou menos, faziam parte de uma espécie de cultura comportamental comum dos Estados no quadro mundial e, portanto, com uma mudança aqui ou ali, com umas reticências por parte de algumas potências relativamente ao modo como as coisas estavam a funcionar, na realidade essa matriz, esse template ia-se manter e no fundo, isso era uma segurança para todos nós. O que nós verificamos e constatamos nos últimos tempos é que as coisas eram muito menos sólidas do que o que pensávamos. A ordem internacional era muito mais frágil do que parecia e a própria adesão global a esse tal parâmetro básico não era tão evidente, não era tão forte. E mais do que isso, podia ser facilmente abalada pela entrada de alguns atores e pela entrada em força de alguns atores. Nós temos que perceber uma coisa que eu acho que é importante vocês terem consciência, que é a ordem mundial esteve determinada pelo jogo entre potências basicamente até ao princípio do século XX, em princípio, mas muito já regulada no quadro do século XIX, e nós começamos a assistir, em particular no século XX, a uma criação de um conjunto de estruturas de natureza multilateral que foram ordenando sectorialmente a ordem internacional e regulando algumas das dinâmicas desses mesmos setores, nomeadamente em áreas técnicas, mas também de governação global. Com a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas em 1945, nós chegamos, há como que uma espécie de um consenso feito à volta daqueles que ganharam a guerra, no sentido de criar uma ordem mundial mais regulada, que já tinha sido tentada ao nível da Sociedade das Nações, mas que depois é levada à prática imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial. E essa ordem é tanto mais sólida que conseguiu resistir a todo o período da Guerra Fria. Todo o período das tensões tituladas pelos Estados Unidos por um lado e pela União Soviética por outro, durante todos os anos 50, em particular, e anos 60, apesar de tudo, não destruíram essa ordem. O que fazia pensar que essa ordem estava ali para durar e que era possível enquadrar, digamos, a globalidade dos países do mundo nesse conjunto básico de regras. E vale a pena dizer de que países é que estamos a falar. É que as Nações Unidas, quando se criaram, tinham 57 países. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, há a explosão das descolonizações. E essa explosão das descolonizações criou aquilo que são hoje os 193 países que estão nas Nações Unidas. Isso trouxe uma nova realidade em relação à governança global. Nós assistimos, obviamente, como eu disse, durante os anos 50 e os anos 60, a uma bipolarização centrada basicamente nos Estados Unidos, com os países ocidentais e, em particular, com a Europa para cá do muro, se assim se pode dizer, com eles. E do outro lado, uma dinâmica que não era muito evidente na sua própria agregação, e que ainda hoje não é totalmente, em que tinha basicamente a União Soviética, tinha uma China, que vale a pena dizer, estava nas Nações Unidas, representada por Taiwan, para simplificar as coisas. Esteve até 1971, 72, representada por Taiwan. E, curiosamente, são os Estados Unidos quem, também devido a uma certa pressão internacional, mas para criarem uma tensão entre a República Popular da China e a União Soviética, fazem uma cooptação da China de Pequim e levam-na para as Nações Unidas e trocam com Taiwan. Quando hoje se fala do isolamento de Taiwan,
quem criou esse isolamento de Taiwan foram os Estados Unidos, ao fazerem essa reforma tática dentro das Nações Unidas, que depois, mais tarde, acabou por se constatar que não era assim tão, na prática, uma jogada tão eficaz, nomeadamente na divisão que se queria criar entre a China e a Rússia e a União Soviética. E, portanto, isto só para vos dizer que esta ordem, de todo modo, parecia permanecer. E mais do que isso, parecia que, a certa altura, o conjunto das várias dinâmicas de natureza técnica à escala internacional justificavam que essa ordem se fosse densificando. Nós falamos muito das Nações Unidas e falamos muito, quase sempre olhamos para as Nações Unidas como se fosse o conceito de segurança das Nações Unidas. As Nações Unidas são uma multiplicidade de instituições que vivem, digamos, com essa coordenação quase teórica às vezes, por parte de Nova Iorque, ou Geneve, mas que na realidade representam dinâmicas técnicas muito importantes, que são absolutamente fundamentais, algumas delas, para pequenos, em particular pequenos e médios países. O multilateralismo, que é, no fundo, a doutrina que está por trás disto, o multilateralismo é uma espécie de democratização da ordem internacional. Foi uma possibilidade de trazer vários países à volta de uma mesa, que tem uma placa que diz o seu nome e que nós pensamos que são todos iguais. Não são. Todos nós sabemos que a placa que diz Portugal e a placa que diz Alemanha têm tamanhos diferentes. Mas, na realidade, a igualdade formal permitiu a muitos países terem o acesso, digamos, a uma cultura comportamental e a uma cultura de influência no quadro internacional extremamente interessante para a mobilização desses países. Vale a pena lembrar que a esmagadora maioria dos países do mundo, nomeadamente que estão representados nas Nações Unidas, sei lá, cerca de 130 ou 140, são pequenos países com muito poucas embaixadas, com muito pouca estrutura no plano internacional. Têm embaixadas em Washington, em Paris, em Londres, agora provavelmente tinham em Moscou ou em Pequim, têm junto dos países da sua periferia, mas depois o seu relacionamento bilateral é escasso. E as Nações Unidas funcionavam para esses países, e funcionam para esses países, como uma espécie de mini Ministério dos Negócios Estrangeiros, em termos da sua relação. Por isso é que é tão importante, como vem todos os anos, a semana da Assembleia Geral, no início da Assembleia Geral, em setembro, quando os ministros se encontram todos, porque muitos dos ministros, particularmente de países de pequena e média dimensão, utilizam essa plataforma como uma forma de levar à prática as suas relações externas e o seu quadro de relações externas. Portanto, este mundo era o mundo em que nós estávamos, digamos, habituados a viver, com tensões muito fortes, mas era um mundo que pensávamos completamente adquirido. Vale a pena lembrar que este mundo é um mundo que foi impulsionado pelo grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos, e desde sempre pensámos que os Estados Unidos seriam, digamos, o país que se manteria como referente no tocante à manutenção desse mundo e ao impulsionar desse mesmo mundo multilateral. Também demos conta, ao longo dos anos, que os Estados Unidos faziam um multilateralismo um pouco à la carte. Isto é, quando desconvinha, utilizavam as Nações Unidas as estruturas multilaterais, quando não desconvinha, iam por si próprios. Quer dizer que, de certa maneira, grande parte do mundo habituou-se a isto. Habituou-se a ver os Estados Unidos a respeitar as coisas quando lhes interessava e depois a afastar-se quando não lhes interessava. Quando o poder era mais, a afirmação do poder era mais evidente. Mas, de certo modo, os Estados Unidos, na filosofia global, nunca se afastaram formalmente do respeito por esta ordem internacional. E é claramente a administração Trump, é claramente a filosofia que está subjacente à administração Trump. Vale a pena dizer que a administração Trump não nasce do nada. A administração Trump nasce de um conjunto de dinâmicas que tem a ver com uma crise dentro da sociedade americana, mas tem a ver também com um projeto ideológico que está muito claro, em particular, neste seu segundo mandato. E a administração Trump é, pela primeira vez, aquela que põe, em nome, digamos, da maior potência mundial, põe em causa o sistema que aparentemente tinha sido criado e aculturado por essa maior potência mundial. E, portanto,
podemos quase dizer, foi uma surpresa para o mundo. Não foi, pela simples razão que os sinais de uma certa degradação da ordem multilateral já estavam em variedíssimas áreas, numa dissociação pontual aqui ou ali de determinados compromissos. E mais do que isso, nós damos conta hoje em dia que algumas das dinâmicas da sociedade multilateral, nomeadamente aquelas que têm a ver com fatores da natureza civilizacional, as questões ambientais e outras, no fundo hoje eram mais sustentadas no plano mundial pelas organizações da sociedade civil, pelas organizações transnacionais, do que propriamente pelo empenhamento objetivo dos governos. Muitos governos, digamos, seguiam uma espécie de politicamente correto nas suas conferências, na regularidade das suas conferências e na linguagem repetitiva, mais ou menos criativa ou mais ou menos restritiva que ia afirmando. E, no fundo, é a mobilização da sociedade civil que acabou por sustentar muitas destas dinâmicas. Mas, como é óbvio, as mobilizações da sociedade civil não conseguem força e suporte se não tiverem governos por trás. E ao verem o principal governo do mundo, digamos, temos claro, os Estados Unidos são a principal potência mundial, afastar-se disso, isso é mesmo, digamos, um sinal que alguns países que já estariam relutantemente a aceitar determinado tipo de critérios acabam por utilizar como pretexto para deles se dissociarem. E, portanto, nós temos uma ordem internacional que, no fundo, tem 8 décadas. Não vale a pena também olhar isto em termos da história. Demorou muito tempo a montar, peça por peça, e digamos, correspondeu àquilo que eram claramente o interesse da sociedade internacional, e está a ser, neste momento, eu diria, brutalmente desmontada, brutalmente atingida. Isto levanta um problema da própria legitimidade da ordem internacional. Onde é que estamos? Como é que estamos em termos da própria regulação internacional? O que é que nós constatamos hoje em dia? Todos vocês veem, no dia a dia, esta fratura dita americana, chinesa, esta contraposição de duas ordens que aparentemente se estão, digamos, a desenhar em termos de poder, centradas nestes dois países. Mas não é uma ordem, não é apenas uma rivalidade comercial, como parece decorrer daquilo que nós temos visto nas últimas semanas, daquilo que são as chamadas tarifas, que não são mais do que direitos aduaneiros, postos pelo Presidente Trump a vários países. Esta é uma competição é uma competição de natureza sistémica. Estamos a assistir a uma contraposição de dois sistemas. Sistemas de governação, de tecnologia, de esferas de influência, que fazem com que, uma vez mais, já não é a primeira vez que isto acontece, um conjunto variado de países, pequena e média dimensão, seja, digamos, puxado a ter que escolher de que lado é que está. E essa tensão está aí e vai se agravar nos próximos tempos. Por outro lado, isto correspondeu também a um momento de fragilização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, como sabem, é composto por 5 membros permanentes, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Tenho sempre uma grande dúvida sobre se a França ganhou a Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer maneira, e que tem um direito de veto qualquer decisão no Conselho de Segurança. E depois 10 membros não permanentes em rotação de natureza regional. E como nós constatamos desde o princípio, enfim, das Nações Unidas, sempre que alguma das potências que tem direito de veto está envolvida numa questão internacional que obriga a passagem pelo Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança bloqueia. E bloqueia e dá ao mundo uma imagem das Nações Unidas de uma instituição parada. Quando volto a dizer, as Nações Unidas há muito mais Nações Unidas para além do Conselho de Segurança. Mas não são só os Estados Unidos, vale a pena dizê-lo. Sobre a Síria, houve 16 vetos, quer da Rússia, quer da China. Sobre a Ucrânia, a Rússia está a vetar resoluções dentro das Nações Unidas. Portanto, o mecanismo está paralisado, e está paralisado, curiosamente, no momento em que mais precisávamos dele. Isto é, no momento em que algumas tensões de natureza regional justificariam uma mobilização por parte das Nações Unidas.
Por outro lado, no quadro do comércio internacional, aquilo que nós vimos nos últimos tempos, esta onda de tarifas, como se diz agora, decretadas pelos Estados Unidos relativamente a todo o mundo, praticamente, corresponde a um segundo tempo da atitude americana relativamente ao comércio internacional. Nós temos uma organização internacional, a Organização Mundial de Comércio, que já vem do tempo do GATT, do General Agreement on Tariffs and Trade, que foi construída nos anos 90 e que, digamos, parecia ser o fator regulador do comércio internacional. Mas para funcionar, em primeiro lugar, é preciso que todos os países subscrevam, e todos subscreveram. A Organização Mundial de Comércio é subscrita por toda a gente, mas é preciso que tenha elementos de natureza funcional eficazes. Ora bem, os Estados Unidos, por exemplo, não nomearam para a Organização Mundial de Comércio juízes para os painéis de regulação das questões. E, portanto, a Organização Mundial de Comércio parou, porque deixou de ter capacidade para tomar qualquer tipo de decisão. E, portanto, isto não é um pormenor de natureza técnica. Isto acontece desde 2019. Os Estados Unidos não nomeiam ninguém para a Organização Mundial do Comércio. E, portanto, nós assistimos hoje a esta tensão titulada, por um lado, por uns Estados Unidos diferentes e, por outro lado, por uma China ascendente. Uma China que cresceu silenciosamente. Eu costumo contar uma história sem dizer o nome, mas uma vez estávamos, no dia 11 de setembro de qualquer ano, aqui há 4 ou 5 anos, eu estava a falar com um chinês que a certa altura me diz, a propósito do 11 de setembro, do ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, a queda do World Trade Center, que eu era embaixador nas Nações Unidas nessa cidade, nessa altura. E o chinês disse-me uma coisa curiosa, disse-me assim: você concorda que nós não temos nada a ver com o 11 de setembro? Eu disse, claro, mas que ideia, o que é que vocês tinham a ver? Não, é que o 11 de setembro foi extremamente importante para nós. Os Estados Unidos passaram a olhar para o Médio Oriente e deixaram de olhar para a China, que era uma obsessão deles, antes da queda das Torres Gêmeas. Quando eu cheguei a Nova Iorque, em janeiro de 2001, para ser embaixador nas Nações Unidas, os think tanks americanos só falavam da China. Nós hoje é que já não nos lembramos. Só falavam da China. Chegamos a setembro, as Torres Gêmeas e os think tanks americanos viram-se para o Médio Oriente. E é o Iraque, e é o Irão, e é o Al-Qaeda, e o Afeganistão, e tudo isso. Portanto, a China teve 20 anos de sossego para criar a nova Rota da Seda, para criar as suas influências ao nível do chamado Sul global. O Sul não é tão global como uma palavra, uma expressão parece justificar. E, portanto, a China conseguiu construir um poder alternativo e está a tentar que esse poder alternativo seja um fator de atração para vários países que se sentem um pouco perdidos nesta lógica de polarização. E, portanto, além disso, esse Sul, que agora está a ser atraído pela China, vive há muito tempo, e é algo a que o mundo ocidental, em particular os Estados Unidos e a Europa, não deram grande importância, vive há muito tempo numa reclamação do maior papel ao nível das instituições multilaterais, quer sejam as instituições do Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, quer seja nas próprias Nações Unidas, que hoje têm uma estrutura no processo decisório que claramente não reflete aquilo que é o mundo de 2025. E, portanto, a ordem de 1945 foi feita para os vencedores, mas é uma ordem que não soube adaptar-se àquilo que foi o surgimento de um outro mundo, que, entretanto, tem uma expressão e que procura um lugar e procura uma voz no plano internacional. O que nós estamos a assistir hoje é, perante esta bipolarização, ao surgimento também, digamos, como atores de potências emergentes que estão a procurar o seu espaço naquilo que é a conflitualidade entre as duas grandes potências. Estamos a falar da Turquia, estamos a falar da Indonésia, estamos a falar da África do Sul, estamos a falar do Brasil, que estão a tentar, digamos, encontrar o seu espaço, encontrar um modo de relação, quer com os Estados Unidos, quer com a China. A ordem internacional está hoje, digamos, fragilizada por alguma ineficácia
foi detectada, por exemplo, quando do Covid, a Organização Mundial de Saúde reagiu tarde, reagiu com dificuldades, até por questões de natureza política, e quando decidiu reagir, alguns dos seus maiores contribuintes tinham já decidido ignorá-la ou mesmo abandoná-la. E, portanto, até 1995, e agora volta à questão comercial, a Organização Mundial do Comércio tinha resolvido uma série de problemas. A partir de hoje, como órgão de recursos, está completamente inoperacional. Isto para um país de pequena e média dimensão é terrível, pela simples razão de que se sente desprotegido. É como se alguém não tivesse tribunais nem polícia a qual pudesse recorrer em termos de serem atacados os seus direitos. E, portanto, hoje em dia, nós assistimos por parte da China à criação do chamado Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, que é algo que pretende, de certa maneira, ser um fator atrativo para uma parte do mundo, precisamente porque o Banco Mundial, quer o Banco Mundial, quer o Fundo Monetário Internacional, não conseguiam responder às suas necessidades. E, portanto, não foi um ato, como às vezes se diz, um ato de hostilidade por parte da China, foi um ato de pragmatismo, no plano prático, relativamente a necessidades que a China considerava essenciais em termos da sua ação internacional. Depois temos a questão dos tribunais, do Tribunal Penal e do Tribunal Internacional de Justiça, que muitos países ignoram. Os Estados Unidos ignoraram, por exemplo, no caso da Nicarágua, em 1986, foi flagrante. A Rússia fala hoje relativamente à questão da Ucrânia. Portanto, as regras hoje em dia parecem quase opcionais. Nós temos hoje a questão climática e veem o que tem sido, e viram o que foi a COP30 em Belém do Pará, veem o que é a relutância, e mais do que isso até a baixa de ambição por uma entidade que parecia de ser um dos fatores de maior dinâmica dentro do mundo do combate às alterações climáticas, que é a União Europeia, que teve escassa ambição nesta COP30 e que no fundo transmitiu para dentro desta COP30 muito daquilo que são as reticências que já existem, nomeadamente no Parlamento Europeu, relativamente a determinados compromissos pelos impactos que isso tem em termos de produtividades por parte dos países. Estamos a assistir a esse recuo. E, portanto, toda esta ordem global, e esta é a questão central que nos traz aqui hoje, antes de começarmos a falar da Ucrânia, que eu sei que é onde acabaremos todos a falar, esta ordem mundial está, de facto, sob ameaça, está, de facto, sob pressão. E há uma experiência que nós temos na ordem internacional, é que as ordens globais ou regionais são muito fáceis de destruir. Demoram muitos anos a construir, mas depois, quando se destroem, é muito mais fácil destruí-las e depois é muito mais difícil encontrar um nível de confiança para poder juntá-las. Viu-se o que aconteceu com o Acordo de Paris e viu-se a rapidez com que está hoje em dia a ser posto em causa. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris por um tweet do Presidente Trump. Portanto, é tão simples como isso, a ordem internacional fica assim. Todos nós dizemos e achamos que é normal que a ordem internacional tenha, por exemplo, as Nações Unidas sejam democratizadas e que haja um maior papel dos países do Sul, e isso daria uma maior legitimidade às Nações Unidas. Não há um consenso mínimo dentro das Nações Unidas para que isso possa acontecer. E no dia em que houvesse esse consenso e que se dissesse, afinal é preciso haver uma abertura do conceito de segurança, é preciso ter lá o Brasil, é preciso estar lá a Alemanha, é preciso estar lá o Japão, é preciso estar lá a Índia, é preciso estar lá um país africano. E a seguir levantar-se uma entidade que em Nova Iorque se chama o Coffee Club, que é um grupo de países que diz, e nós? A Itália, o México, a Indonésia, a Coreia do Sul, as Filipinas, a Austrália, são países que estão imediatamente a seguir e que dizem, não, a ordem internacional não se faz só à volta da cooptação dessas elites que vocês querem cooptar. E, portanto, isto torna muito, muito difícil a gestão desta própria regulação. E, portanto, há hoje no sistema internacional, em função deste conflito entre potências, um déficit democrático muito evidente. Hoje há um déficit democrático, há um déficit de representação. Os cidadãos africanos ou asiáticos não têm, ao nível das grandes instituições internacionais, digamos, um sentimento de pertença
e de que são verdadeiramente influentes, a menos que esses cidadãos não se sintam tentados a colar-se, por exemplo, àquilo que é o poder da ascendência da China. Metade da população mundial considera que o mundo está regulado a favor dos países mais poderosos e dos países, e em particular do mundo ocidental. Há, de facto, uma acrimónia relativamente à tutela que o mundo ocidental conseguiu ter no âmbito internacional. E, portanto, o que é que vem aí? Nós não sabemos. Eu devo dizer que pensei, até há muito pouco tempo, que a União Europeia fosse capaz de ser, no meio de tudo isto, independentemente da sua falta de poder, independentemente da sua falta de instituições verdadeiramente com uma capacidade de influência em determinadas áreas, mas pensei que fosse uma força moral que lhe permitisse, que tivesse a capacidade e o interesse de ir avante, por exemplo, na defesa do sistema multilateral. A mim, devo confessar, o que mais me choca neste momento é não ver, pela parte das Nações Unidas, pela parte da União Europeia, um empenhamento, por exemplo, no reforço das Nações Unidas. A União Europeia esqueceu as Nações Unidas. Deu por adquirido que as Nações Unidas estão postas de parte no quadro internacional. E, portanto, hoje a União Europeia está quase que a tentar colocar-se ao nível da gestão de poderes entre a China e os Estados Unidos e a tentar, digamos, afirmar-se como um poder, como mais um poder, o que significa, portanto, que está a tentar jogar o jogo de poderes. Está a tentar colocar-se no jogo de poderes e estamos aqui a regressar quase ao século XIX, à escala global. E, portanto, está a esquecer o mundo multilateral, que era, no fundo, um mundo que tem uma grande importância, volto a dizer, para os países de pequena e média dimensão. Os países de pequena e média dimensão têm a maior das vantagens em estar perante um mundo multilateral que lhes dá alguma voz, que lhes permite acesso até a financiamentos importantes em áreas vitais para a sua segurança e que lhes permite, digamos, de certa maneira, legitimarem-se perante as suas populações. Porque não há nada pior, e agora aqui dou um exemplo dentro da União Europeia, de uma voz de um país que elege deputados, que escolhe governos, que vai para o plano internacional e que depois diz: eu não consigo fazer nada, porque eu não tenho capacidade de atuação. Eu recordo-me que, quando andei pela União Europeia, uma das questões que nós colocávamos sistematicamente a países como a França, na altura o Reino Unido, a Alemanha, era no sentido de dizer: um representante de um país como Portugal, um representante de um país como a Grécia, na altura não havia o alargamento ainda não se tinha feito, tem que ter minimamente uma capacidade de afirmação, e que essa, no plano europeu, e que essa capacidade de afirmação seja percebida pelos seus cidadãos. Porque, caso contrário, os seus deputados, os seus governantes, serão vistos sem legitimidade no quadro europeu. Para que é que nós estamos a eleger pessoas que depois dizem que são incapazes de levar à prática os nossos interesses no plano europeu? Isto passa-se no quadro mundial hoje em dia. Se não há uma legitimação dos governos, e se os governos não são vistos como tendo alguma capacidade de influência no quadro internacional, a possibilidade de revoltas contra os governos, a possibilidade de revoltas contra as elites nacionais, com as consequências que nós sabemos, é muito maior. E, portanto, nós estamos aqui neste momento de transição e não é muito claro para onde vamos, não é muito claro até onde é que a ruptura da ordem internacional global está feita. E mais do que isso, não sabemos em que medida é que algumas das instituições que até agora têm permanecido serão capazes, mesmo que enlumbrando, se manterem à tona, esperando por melhores dias. Acho, no entanto, que para um país como Portugal, que sempre ganhou no quadro da sua inserção internacional, em termos multilaterais, é absolutamente fundamental estar, digamos, tanto quanto possível, com uma linguagem e com uma narrativa favorável a uma ordem internacional de natureza multilateral e, mais do que isso, ser capaz também de denunciar os ataques a essa mesma ordem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Bom dia a todos.
O Sr. Embaixador acabou de fazer uma fotografia, uma síntese, uma reflexão muitíssimo oportuna e muitíssimo fiel, parece-me também, ao que estamos realmente a viver e ao que temos estado a viver nos últimos anos. Não é... Portanto, apresentou um conjunto de reflexões sobre o que, enfim, devagar se vai verificando, e não é uma ruptura, sistémica abrupta. Nós verificamos, enfim, a ler com mais atenção notícias, documentos internacionais, esta erosão do mundo multilateral e do tipo de governação multilateral. Eu não vou acrescentar ideias, mas vou tentar pegar em reflexões que eu fui tirando aqui do Sr. Embaixador para dar também mais alguns exemplos, porque também são do nosso dia-a-dia. Primeiro, lembrar que a adesão às organizações é uma decisão, cabe à vontade dos Estados. Os Estados decidem voluntariamente aderir às organizações internacionais. E no pós-Segunda Guerra Mundial, esta ideia de uma organização que promovia a cooperação internacional, uma diplomacia aberta e não secreta, e baseada em regras, portanto, o desenvolvimento de um direito internacional que protegia precisamente países de pequena e média dimensão, tornou-se aspiracional, tornava-se óbvio que era importante pertencer a esta organização. E com esta evolução, que o Sr. Embaixador mencionou, portanto, a criação de novos Estados, pelos seus processos de descolonização e de independência e de autodeterminação, que é um valor, enfim, fundamental da Carta das Nações Unidas, durante décadas a organização foi crescendo em número de membros e também criando obrigações, umas tácitas, outras obrigações vinculativas aos Estados, mas este valor aspiracional de que é dentro das Nações Unidas que importa estar. É no seio desta cooperação internacional, em diálogo, mesmo com rivais, mesmo com adversários, que importa estar. Este era o primeiro ponto. Mas hoje, de facto, as Nações Unidas e muitas organizações da sua esfera, como a Organização Mundial da Saúde, como a própria Unesco, e vou mencionar estas duas em concreto, porque se relacionam com um aspecto que o Sr. Embaixador mencionou, que é o papel dos Estados Unidos enquanto superpotência nestas organizações e neste sistema multilateral. Democratização, multilateralismo e a ordem internacional não são dados adquiridos, mas sempre em construção. Tirei eu esta nota, enfim, fazendo eu uma interpretação do que o Sr. Embaixador mencionou. Mas parece-me que, de facto, nenhum destes elementos, nenhum destes valores é, de facto, um dado adquirido e precisa da construção e da vontade, não só da capacidade, mas, sobretudo, da vontade dos Estados que compõem as organizações, de preservarem as próprias organizações. E é estando no seio delas e não fora delas que se pode influenciar o sistema. Ora, se os Estados Unidos, pegando num caso muito concreto, pretende alterar, considera que determinada organização não está a cumprir o espírito para o qual, os objetivos para o qual foi criada, parece-me, julgo, que é no seio dessa organização que deve tentar recuperar esse espírito perdido, cuja análise é feita pelos próprios Estados Unidos. Se a decisão não for revertida, em janeiro de 2026, os Estados Unidos sairão da Organização Mundial de Saúde. Há aqui uma questão jurídica, não se sabe ainda muito bem se o Presidente dos Estados Unidos pode revogar uma decisão que foi tomada, uma resolução, enfim, uma decisão tomada pelo Congresso. Foi a forma de adesão dos Estados Unidos à OMS. Porém, mesmo que juridicamente isso não seja possível, o Presidente dos Estados Unidos pode revogar a sua própria decisão e dizer, ok, nós não vamos sair da OMS. Só que os Estados Unidos são o maior contribuinte da OMS. O orçamento da OMS
tem uma cota de cerca de 18% que é paga pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm poder negocial. Pagando 18% da contribuição anual da OMS, pode fazer exigências. Podemos depois discutir se concordamos ou não concordamos com uma linha, enfim, que os Estados Unidos podem propor à OMS. Mas se os Estados Unidos saírem da OMS, não é um caso novo. Os Estados Unidos já se retiraram no passado, também com a administração Trump, de organizações. Lembro a Unesco. Como sabem, é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura. Ora, podemos pensar o que é que aconteceu à Unesco. A Unesco não desapareceu. Aliás, pode haver outro tipo de financiadores para as organizações internacionais que não meramente Estados. Contribuições, sejam elas contribuições obrigatórias, vou utilizar esse termo, ou contribuições voluntárias. O que acontece é que o vazio em política não existe, o vazio é ocupado. E na Unesco o vazio foi ocupado pela China, por exemplo, que ao longo destes últimos anos se tornou o maior contribuinte da Unesco. E isto tem efeitos práticos, nomeadamente com a candidatura, as eleições para chefias dentro das organizações internacionais. A China conseguiu ter um vice-diretor na Unesco. A China também conseguiu, em poucos anos, aumentar para mais de 50 os seus sítios classificados pela Unesco, etc, etc, etc. Portanto, se os Estados adotarem esta visão transacional da política internacional, esta ordem aspiracional do final da Segunda Guerra Mundial está efetivamente terminada. Ou tentamos recuperar algo positivo deste modelo pós-Segunda Guerra Mundial, ou aceitamos de uma vez por toda que a lógica mudou. Mas a lógica mudou e continuamos reformando, ou, enfim, alterando substancialmente as organizações, ou destruindo completamente este modelo de ordem internacional. Para terminar, porque já tive aqui esse sinal do professor Bernardo Ivo Cruz, para terminar, queria também deixar uma mensagem de esperança ao olharmos para a ONU, que tem inúmeros problemas de legitimidade, aqui apontados anteriormente, de eficácia, pelos seus modos de decisão, pelo poder de veto no Conselho de Segurança e não só, mas gostaria que não tivéssemos amnésia e que lembrássemos pontos muito positivos que a ONU e as suas várias organizações, fundos e programas alcançou, nomeadamente em cooperação técnica. Na OMS, a evolução da saúde pública mundial, olhando para 50 anos, é inegável, é incontornável. Depois, na harmonização de regras e desenvolvimento tecnológico, para citar apenas duas organizações. A Organização Meteorológica Mundial, fundamental, senão não temos satélites no espaço. Na Organização Internacional de Propriedade Intelectual. Isso é especialmente importante para nós, Portugal, ou para países europeus, ou para outros países de pequena e média dimensão. E também numa área de segurança, na área do terrorismo. A ONU foi fundamental para criar um espaço de harmonização de regras em todo o mundo para combater o terrorismo ao longo das décadas de 70, 80 e 90, com a aprovação de convenções e tratados internacionais para determinados segmentos do terrorismo, que de outra forma não teria sido possível. E termino só com esta réstia de esperança também na ONU. Obrigada. Queria começar por agradecer ao Sr. Embaixador e à professora Raquel Duque as duas intervenções. E nós temos agora cerca de 15 minutos para perguntas. Portanto, quem quiser fazer perguntas, levanta a mão e diga quem é. E está aberto a quem quiser. Já tenho aqui uma. Não precisas de microfone, pois não? Então, fala em voz alta, se faz favor. Até que ponto é que esta nova ordem mundial
multilateral também, não multilateralismo dos Estados Unidos. Como é que a União Europeia pode utilizar este poder, como disse o Sr. Professor, para ocupar este poder, não a China, e criar uma ordem de poder multilateral, tendo em conta os interesses dos Estados Unidos combinados e das Nações Unidas. O grande problema para a União Europeia relativamente à sua intervenção no quadro internacional é decidir-se internamente o que é que quer fazer, porque, como nós sabemos hoje em dia, dentro da União Europeia confrontam-se vozes e orientações diferenciadas e, portanto, é muito difícil, por vezes, a União Europeia, em particular, em áreas que possam ser confrontacionais com alguns países que polarizam, digamos, certos Estados, países de fora que polarizam certos Estados, nomeadamente na relação com os Estados Unidos ou na relação com a proximidade geográfica da União Europeia, é muito difícil conseguir a União Europeia hoje em dia, digamos, ter posições comuns sobre questões muito sensíveis. Portanto, eu volto a dizer aquilo que disse há pouco, a União Europeia, precisamente pelo modo como foi criada, pelo conjunto de valores e princípios que fazem parte da sua própria matriz, seria a grande esperança para o quadro multilateral internacional, para manter acesa a chama do multilateralismo. E, portanto, tem a ver um pouco com a própria coerência da União Europeia a atuar assim. Eu já agora aproveitava para dizer uma coisa que há bocadinho me disse e gostava de dizer, que relativamente a Portugal. Portugal não tem uma tradição multilateral muito antiga. Portugal, em particular, durante todo o Estado Novo, havia uma grande relutância por parte do regime do Estado Novo de se ligar às organizações multilaterais. Porque isso, como é evidente, ao ligar-se a uma organização multilateral, de uma certa maneira, nós partilhamos alguma soberania. E nessa altura houve uma grande relutância de Portugal, em primeiro lugar, logo após a Segunda Guerra Mundial, de aceitar algumas das consequências daquilo que era a adesão ao Plano Marshall, a entrada para a OSCE, que é a antecessora da OCDE, e mesmo aquilo que foi a agregação que Portugal entrou para a criação da EFTA, que é, no fundo, uma espécie de uma cooptação, de certa maneira, feita pelos países por alguns países mais ricos da Europa, que não estavam no mercado comum, na altura. Portugal é cooptado para isso, mas há uma certa relutância, e é muito interessante ver que aqui em Portugal há setores da elite económica e técnica e política que se sentiram motivados a ter esta aproximação à Europa. No fundo, é uma primeira aproximação à Europa. Vale a pena lembrar também, para quem não esteja atento, Portugal não entrou para as Nações Unidas quando as Nações Unidas foram criadas. Em 1945, Portugal não foi autorizado a entrar para as Nações Unidas. Portugal só entra para as Nações Unidas em 1955. E, curiosamente, é uma ironia da história. Nas Nações Unidas, desde 1945, está um país chamado Ucrânia e está um país chamado Bielorrússia. A União Soviética conseguiu levar para dentro das Nações Unidas 2 falsos países. No fundo, para quê? Porquê? Numa espécie de compensação pela circunstância de a Índia e a Austrália, que faziam parte da Commonwealth, terem entrado para as Nações Unidas como países. E, portanto, a União Soviética consegue uma compensação e faz um veto a Portugal e à Espanha, e depois só em 55 é que é possível fazer a entrada de Portugal para as Nações Unidas. E o que é em grupo, num grande grupo. E vale a pena lembrar uma coisa curiosa. Eu aqui há uns anos andei a procurar no Ministério dos Negócios Estrangeiros alguma literatura sobre a nossa entrada para as Nações Unidas. E dei conta que dentro das declarações internas no Ministério não há um grande entusiasmo pela nossa entrada em 55 para as Nações Unidas. O que é um pouco estranho, quer dizer, pela primeira vez Portugal estava ali numa nova frente. Eu acho que houve a consciência que a partir do momento em que entrássemos para as Nações Unidas, era-nos feita a pergunta pelo Comitê dos 24, mas afinal vocês têm colónias ou não? E nós respondemos naturalmente, nessa altura, que não temos províncias ultramarinas e as de cá, Minho, Alentejo, Timor, Angola, Moçambique, é tudo igual. O mundo nunca levou isso demasiado a sério. E nós ficámos com uma frente diplomática fortíssima entre 1900
55, 56 e 1974, que no fundo é a matriz de todo o trabalho diplomático português nesse período. Aliás, feito com grande qualidade pela matriz diplomática que está. Obrigado. Mais perguntas? Sim, sim. Antes de mais, agradeço esse dessa conferência, senhora professora. E a pergunta que eu gostaria de lançar era sobre a questão da soberania e como é que esta questão está a ser articulada do âmbito da comunidade internacional. Portanto, nós nos anos 60 tivemos uma grande vaga de autodeterminação, que não ser desse direito económico das Nações Unidas, como tem sido as colónias. Contudo, nas décadas seguintes, tivemos aqui uma certa mutação nesta dinâmica, nomeadamente quando tivemos a questão da independência do Kosovo, que nunca foi completamente reconhecida, e outros paradigmas, como o caso do Kurdistão e outros casos que nós temos a discutir nos dias de hoje. Portanto, a minha pergunta é até que ponto é que o Sr. Embaixador vê este conflito entre a soberania e a autodeterminação que os presidentes se abriu nos anos 60 como um fator determinante, ou pelo menos prevalecente, cada vez mais nos dias de hoje, com o crescimento de identitarismos, e como é que acha que isto pode estar a contribuir para mudar a ordem mundial atual? Obrigado. Tem razão, porque a certa altura quando se criou a Organização da Unidade Africana, ela tinha como uma regra o respeito pelas fronteiras coloniais. Se nós olharmos para o mapa de Angola, se repararem bem, o mapa de Angola à direita tem uma linha assim, uma paralela ao Equador, que faz o chamado saliento do Kazongo. O saliento do Kazongo é a prova provada daquilo que é a racionalidade da geografia angolana. Do lado, acima e abaixo dessa mesma linha estão as mesmas populações, mas a linha da definição colonial quebrou ali o país. E, portanto, por pragmatismo, a Organização da Unidade Africana, que era a antecessora da atual União Africana, decidiu não pôr em causa as fronteiras do colonialismo. Por caso contrário, vinha ao de cima aquilo que referiu, que era as tendências para a afirmação de entidades nacionais mais diferentes. Isso já foi rompido na África, já aconteceram vários fenómenos de ruptura disso, mas apesar de tudo o essencial mantém-se nesse quadro. Tem razão relativamente digamos, a alguma incoerência no debate internacional relativamente às autonomias e à afirmação de algum sentido nacional. Nós vemos o caso em Espanha, vimos o caso da Catalunha, vimos o caso do Basco, mas também vemos o caso da Escócia, mas também vemos o caso do Kosovo, todos com tratamentos diferentes e com situações diferentes, para não utilizar outros casos como a Abkhazia ou a Ossétia do Sul, ou o Nagorno-Karabakh, né, entre a Arménia e o Azerbaijão. E, portanto, cada caso é um caso. O caso em que talvez tenha havido, eu diria, um debate maior no quadro internacional é o quadro do Kosovo. O Kosovo faz parte daquilo que era a grande manta da Jugoslávia. Todos os países ficaram independentes, exceto o Kosovo, que tinha uma relação, digamos, uma imbricação grande com a Sérvia, que leva a uma intervenção ilegal da NATO nos anos 90. Digo isto porque eu fazia parte, nessa altura, de um governo que esteve a favor dessa intervenção ilegal. Quer dizer, portanto, e por razões variadas e casuísticas. E hoje o Kosovo o que é? É uma entidade internacional reconhecida por muitos países que ainda não tem lugar nas Nações Unidas, mas está reconhecida por muitos países. E, digamos, de certa maneira, esses países, nos quais Portugal está incluído, mas a Espanha não está incluída, não é por acaso, esses países, de certa maneira, incumbiram com a resolução das Nações Unidas que pressupunha um certo debate e um certo consenso para a independência, para o reconhecimento da independência do Kosovo. Mas aí há algum
pragmatismo e alguma pressão, por exemplo, pressão americana, no caso de Portugal, para isso. Porque os americanos foram talvez os maiores promotores da independência de Kosovo, porque pressentiam que era também um fator de fragilização da relação com a Sérvia, e isso também tinha a ver com a relação com a Rússia. E, portanto, estes casos, hoje em dia, têm razão em colocá-los, cada caso é um caso, cada um tem a sua própria dinâmica. Não creio que ponham em causa a lógica internacional de afirmação nacional que esteve, por exemplo, presente a quando da afirmação das antigas colónias. Acho que são casos remanescentes que, de certo modo, testam, isso é verdade, testam a coerência da comunidade internacional. Mas não me parece que hoje em dia sejam questões que, de certa maneira, coloquem a comunidade internacional debaixo de uma imensa pressão. Alguma senhora queira fazer uma pergunta? No pressure. Ando sempre nesta guerra com vocês. Lembra que hoje é o Dia Internacional para a Eliminação Sim, contra a violência. Sim, mas vou-lhes dar uns estalos se elas não fizerem. Mas podes lembrar já agora? Eu sim. não consegui falar de direitos humanos, não me deixaste, então... A professora Raquel está a lembrar que hoje é o Dia Internacional para acabar Para a eliminação da violência doméstica. Contra Mas- as mulheres, não é doméstica? Contra as mulheres. Mas se Claro. alguma das minhas queridas alunas não fizer perguntas, nós vamos para a violência doméstica na próxima semana. Dia Internacional celebrado pela ONU. Não há mais nenhuma pergunta? Tens aqui uma, duas? Valente. Pronto. Há pouco atrás, no Brasil, e foi onde se houveram menos estados compareceram lá. Minha pergunta é se a falsa legislação europeia com a preservação da Amazônia, na verdade, é mais um jogo de poder que permite que a Europa ainda mantenha um poder sobre um país menos desenvolvido. Eu percebo a sua pergunta e percebo a preocupação que o Brasil tem sistematicamente de não internacionalizar a questão da Amazónia. O Brasil vive nessa preocupação legítima de tentar que a Amazónia não seja apropriada pelo mundo como uma área de global commons, quer dizer, de ficar, pura e simplesmente, de certa maneira, refém de uma leitura exterior face àquilo que o Brasil faça na Amazónia. Isto é, o Brasil considera que tem a Amazónia não é só brasileira, vale a pena dizê-lo, há vários outros países que são também proprietários, digamos, coproprietários da zona da Amazónia. E o Brasil vive nessa preocupação, vive na preocupação que os Estados Unidos, sistematicamente no passado, manifestaram relativamente à Amazónia e interesses que se refletiam, vive numa leitura, vive inconfortável, menos confortável com uma leitura europeia sobre, digamos, a internacionalização da Amazónia, mas também, vale a pena dizê-lo, o Brasil beneficiou muito de apoios financeiros internacionais para a Amazónia, precisamente feitos à luz dessa mesma preocupação internacional. Eu não sei se hoje, não sou especialista nessa área, não sei se hoje essa preocupação existe relativamente à Europa. Eu se acho que há alguma preocupação que a América Latina pode ter em relação a interesses que se projetam sobre o seu próprio território, vêm de outro país e não necessariamente dos países europeus. E nós sabemos como é que foi a doutrina Monroe foi feita. A doutrina Monroe foi feita para afastar os europeus da América Latina, da América em geral e da América Latina em particular, para garantir o poder americano. Hoje o poder americano, como se tem visto nos últimos tempos, está a regressar a um doutrina Monroe 2.0, quer em relação ao Panamá, quer em relação agora à Venezuela, quer muito provavelmente um dia relativamente à Amazónia. Portanto, eu acho que o Brasil tem que estar mais preocupado neste momento com os Estados Unidos do que tem que estar preocupado com a Europa. Não me parece que a União Europeia, em particular, tenha, digamos, pode ter um discurso mais patronizing relativamente à Amazónia. Não me parece que tenha meios e capacidade de intervir, em particular, nada que se compare com aqueles que os Estados Unidos têm. A minha pergunta é em relação à
Em relação a... Desculpa. Aos Estados Unidos, por exemplo, serem da Organização Mundial de Saúde e terem sido honestos e entrados nesse parte do seu maior contribuinte económico, o que isso pode significar se o poder destas organizações tão grandes, tão importantes, passa de potência para potência e os países para os quais elas foram criadas, como se estava a dizer, para os mais pequenos, o que isso significa para estes países que não têm qualquer tipo de controle sobre o que acontece? O grande drama deste desengajar dos Estados Unidos relativamente às estruturas multilaterais é, digamos, a gestão prática e a decisão prática de sair delas. Os Estados Unidos anunciaram que sairão da Unesco em dezembro de 2026. Ameaçam relativamente à Organização Mundial de Saúde. Mas o grande problema aqui, na minha opinião, mais do que a decisão em si, é o desinvestimento moral, isto é a noção de que não têm qualquer dever no quadro internacional, à luz daquilo que é o seu poder na escala global, para se manterem nessas organizações e fazerem qualquer esforço. O que se passou nos últimos meses com o USAID, que é uma coisa que a Europa e o mundo viviam um bocadinho distraídos relativamente àquilo que era a cooperação para o desenvolvimento, sabemos assim simplesmente, que os Estados Unidos mantinham um pouco por todo o mundo. E que eram, no fundo, uma espécie de contraponto ou de compensação àquilo que era a sua capacidade e ao seu poder. E se nós andarmos um pouco por todo o mundo, encontráramos coisas da USAID por todo o lado. E davam uma ajuda fundamental para crianças com fome, para situações de doenças da mais variada natureza. E, de repente, o congelar disso é uma tragédia à escala global. Eu ouvi números aqui há tempos que não posso reproduzir, números extraordinários do que isto pode representar. E diz-se, os Estados Unidos têm o direito de fazer isto. Pois têm. Mas ao fazerem isto, ao darem o sinal da sua dissociação de uma certa solidariedade no campo internacional, permite, digamos, a outros países menos poderosos, que viviam, de certa maneira, forçados a uma adesão a esses princípios, por virtude, enfim, de uma solidariedade que era uma espécie de um politicamente correto à escala global. Dizer, os Estados Unidos também não fazem. Eu também não faço e eu também não me preocupo. Isto cria, de facto, depois de anos e anos e anos, de uma ordem internacional que foi criada e de certa maneira foram espalhada uma cultura comum de ajuda, de solidariedade e de um mínimo de ação coletiva, de repente aparecer a maior potência a afastar-se de tudo isto, faz ruir, digamos, a força moral dos princípios que mantêm a civilização. E por isso mesmo é que eu digo que a União Europeia tem aqui mais deveres do que parecia. Quer dizer, a União Europeia, que é feita à base de princípios e valores e que acha que pode ser um soft power no plano internacional importante, a União Europeia tinha essa vantagem. E se não se levantar, e se não levantar a sua voz, em particular na defesa do quadro multilateral, a União Europeia, digamos, não é digna daquilo que foram as esperanças que muita gente colocou nela. Eu queria deixa-me só, esse é um complemento, só para completar aqui um aspecto que é fundamental que o Sr. Embaixador mencionou, é que os Estados Unidos são a superpotência, mas têm um poder simbólico incrível, porque são o promotor, o mentor, em primeiro lugar, o mentor, e o promotor desta ordem que nós temos ainda hoje, em 2025, que foi o promotor em 1945. A ordem que nós temos é uma ordem multilateral que, por acaso, sofreu críticas da União Soviética, dizendo, durante a Guerra Fria, que esta ordem internacional da ONU era uma ordem ocidentalizada, precisamente porque o seu grande mentor eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o defensor, foram o país primordial defensor de uma ordem internacional baseada em regras e nestas instituições que foi ajudando a desenvolver, a financiar, a enviar os seus técnicos também, etc, etc. Portanto,
é simbólico também. É muito importante este aspecto prático claro, os Estados Unidos desaparecem, há também este efeito de dominó, porque outros países olham para os Estados Unidos não só como superpotência, mas como um idealista desta ordem. Então, se o promotor desta ordem está a sair dela, não faz sentido nós continuarmos nela. Portanto, é só para juntar este fator também muito simbólico, este aspecto. Obrigada. Queria complementar esse painel. A minha pergunta vai ser embaixador. Isto foi embaixador em Holanda? Não fui embaixador. Estava na embaixada em Holanda, mas não como embaixador. Durante a Guerra Civil, entre 82 e 86. A minha pergunta é sobre a cimeira que está a discutir agora, a União Europeia e a União Africana, e, na minha opinião, a União Africana é uma organização funcional, está a discutir agora. O que é que acha que, sabemos que depois da cimeira haverão conferências de imprensa, soluções, possivelmente tratados, mas o que é que acha que isso tem efeitos práticos na vida dos africanos? Efeitos práticos. Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta e... Só temos 5 minutos para responder. A primeira cimeira que foi feita entre a União Europeia e a África não foi feita com a União Africana, foi feita com a África. Porquê? Porque nós queríamos incluir, foi durante a presidência portuguesa de 2000, da União Europeia, nós queríamos incluir Marrocos, e Marrocos nessa altura não fazia parte da União Africana. E, portanto, foi feito, nós insistimos na presença de Marrocos, e isso levou a que a cimeira se chamasse UE África. Hoje em dia, a evolução, digamos, institucional desse relacionamento de natureza birregional tem feito o seu caminho. A sensação que eu tenho é que isso funciona como uma plataforma de diálogo, como uma plataforma em que ambas as partes colocam as suas perspectivas e tentam encontrar, digamos, uma aproximação e uma harmonização. Eu devo dizer que, nesta altura, eu não estou por dentro daquilo que são as discussões nesse quadro, mas eu acho que é capaz de ser um tempo muito interessante para que duas organizações regionais falem entre si, num tempo em que a ordem global está ela própria sob uma certa tensão provocada pela posição um bocadinho estranha dos Estados Unidos. Portanto, é muito natural que os terrenos de consenso entre a União Africana e a União Europeia hoje até possam ser mais alargados. E mais do que isso, até algumas estratégias de trabalho em conjunto possam ser feitas. Portanto, coisas concretas, o que é que isso vai dar? Nas organizações internacionais nós não podemos esperar, digamos, mudanças muito drásticas que possam levar a consequências concretas para as populações no imediato. Mas se nós olharmos em perspectiva, se olharmos nos 80 anos que tudo isto leva, o salto qualitativo da melhoria das condições de vida e do papel que as organizações multilaterais tiveram para saltos qualitativos nessa melhoria de condições de vida e digamos, até de alguma lógica comportamental, civilizacional, foi extremamente importante. E mais do que isso, os Estados Unidos, como foi referido, são, digamos, foram, durante muito tempo, uma potência moral. A própria criação da Sociedade das Nações é, digamos, impulsionada pelos Estados Unidos e o falhanço da Sociedade das Nações foi, na altura, visto como um recuo relativamente a algo que os Estados Unidos tinham impulsionado. Os Estados Unidos vêm para a Europa para a Primeira Guerra Mundial e tentam impor, digamos, uma espécie de consenso e de coordenação e de cooperação à escala global. As Nações Unidas é uma segunda leva dessa preocupação. E por trás de tudo isto, independentemente de tudo o que verdadeiramente ocorreu, havia a ideia da promoção dos próprios valores da democracia. E a promoção dos valores da democracia é algo que nós sabemos que é lido diferentemente pelos vários países e é lido diferentemente pelas várias organizações. E eu nunca me posso esquecer de uma conversa que vi na Sky News uma vez durante a eleição, durante o processo de eleição para a Assembleia Legislativa de Hong Kong, em que a certa altura
se deu conta que os candidatos à Assembleia Legislativa de Hong Kong passavam por um vetting em Pequim. Iam ser escolhidos e Pequim tinha que concordar que eles fossem candidatos à eleição. O que é uma coisa um pouco bizarra. Além do mais, a limitação do seu mandato temporal, a limitação temporal do seu mandato também era feita. E a certa altura o locutor, o jornalista pergunta a um responsável chinês em Hong Kong: mas desculpe, mas isto é democrático? E ele diz uma frase extraordinária, dizer assim: vocês preocupam-se muito com essa questão da democracia e do homem um voto e dos efeitos práticos. Nós preocupamos mais com o efeito prático concreto e da eficácia das medidas. A questão democrática no sentido europeu é diferente. Eu nessa altura percebi que eles assumiam isto já como doutrina, porque há uma coisa que a seguir à criação das Nações Unidas, se repararem bem, funcionou como uma espécie de um template, digamos, semântico, que era a palavra democracia. Até a República Democrática e Popular da Coreia é democrática. A democracia, como palavra, sobreviveu no mundo por todo lado. Cada um interpretava depois à sua maneira. E as eleições? As eleições. Na Coreia, na Rússia, na China. Exatamente. E a própria o centralismo democrático. E, portanto, cada um interpretou as coisas à sua maneira. E eu comecei a dar conta, digamos, desta maneira peculiar que a China tinha, no sentido de dizer: a nós o que nos interessa é a eficácia das ações. E à população, para lembrar quando a gente pergunta aos portugueses, ou a um membro de um qualquer governo em Portugal, e ele diz assim: os portugueses o que querem é... Isso é muito interessante, porque prova sempre que eles sabem interpretar melhor aquilo que os portugueses querem do que a própria voz dos portugueses. Isto acontece com todos os governos, não acontece só com o atual, acontece com todos os governos. O que os portugueses querem é... E na China é um bocadinho isso também. O que os chineses querem é aquilo que o Partido Comunista Chinês quer. Antes de terminarmos, queria só fazer 2 comentários. Ultimamente o multilateralismo tem estado muito maltratado e nós ficamos muito com a ideia de que o multilateralismo não funciona ou nunca funcionou ou funciona muito mal. E, historicamente, se nós olharmos para o período que vai da queda do Muro de Berlim à queda das Torres Gêmeas, portanto de 89 a 2001, nós assistimos ao auge do multilateralismo. Durante essa década, as Nações Unidas organizaram 25 conferências internacionais onde estabeleceram os princípios da cooperação em áreas como os direitos sociais, as questões de género, a educação, o desenvolvimento, a saúde, a sustentabilidade ambiental, o envelhecimento e outras. Não voltámos a abrir nenhum destes assuntos, nem voltámos a tentar avançar nas agendas destes assuntos, porque sabemos que não seremos mais eficazes do que fomos durante aquela década. Assistimos à evolução do princípio do direito ou do dever de ingerência por razões humanitárias, ao limite do poder discricionário dos Estados dentro das suas fronteiras e à criação do Tribunal Penal Internacional. Na União Europeia estabelecemos e implementámos os critérios de Copenhaga que permitiram levar a democracia à Europa de Leste e depois ao grande alargamento de 2004. Assinámos e revimos os acordos de Cotonou entre a União Europeia, África e Caraíbas e Pacífico, onde fizemos uma ligação entre o apoio ao desenvolvimento e os direitos humanos. Assistimos ao fim da Guerra dos Balcãs, à democratização da Indonésia e à independência de Timor-Leste, ao fim do apartheid na África do Sul e à independência da Namíbia, à consolidação das democracias na América Latina, à aceleração dos processos de integração regional em África, na Europa, nas Américas e na Ásia, ao Tratado de Paz entre Israel e a Jordânia e quase a uma paz entre Israel e a Palestina entre 92 e 95, que não avançou depois do assassinato do primeiro-ministro israelita Isaac Rabin, mas que levou à atribuição do Prémio Nobel da Paz ao primeiro-ministro israelita e ao líder da Organização de Libertação da Palestina. Poder-se-ia pensar que o multilateralismo era capaz de resolver todos os problemas. Não era. E não foi. Mas avançámos muitíssimo na promoção dos direitos humanos, na promoção da democracia, na promoção do direito internacional e na promoção da diplomacia. E os impactos de 2001, que destruiu esta década, não se comparam com os impactos que nós estamos a assistir agora em 2025 no multilateralismo.
Nós precisamos de um novo modelo de cooperação internacional, uma parceria entre as democracias, reconhecendo, como aliás o Sr. Embaixador disse, a importância dos países em desenvolvimento, as democracias como a Índia, a África do Sul, o Brasil, a Indonésia e outras, e sermos capazes, ao mesmo tempo que construímos esta nova parceria de democracias, de conversar com os países que não são democráticos. E o papel de Portugal e de outros países com características semelhantes é ser um negociador honesto, é ser um construtor de pontos, é ser capaz de nos sentarmos com uns e outros e percebermos o que é que nos preocupa e tentar construir algum diálogo e alguma relação que permita reconstruirmos os mecanismos de cooperação e de promoção da paz, da democracia e da diplomacia. Eu queria agradecer muito ao Sr. Embaixador e à professora Raquel Duque a presença. Queria agradecer-vos a todos. Não vai haver violência doméstica na próxima semana, estejam descansados. E queria agradecer ao Clube de Lisboa ter, com o IEP, feito este diálogo. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei.